Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica que hoje vai examinar as políticas de abastecimento alimentar no Brasil. Um país com a dimensão do Brasil e com a sua vocação agrícola bastante reconhecida, com crescente presença, inclusive no mundo, embora em termos de comércio internacional ainda não seja tão grande, as políticas de abastecimento alimentar são sempre muito decisivas, sobretudo em anos como este, em que a seca vitimou uma série de regiões brasileiras, levando o governo a tomar uma série de medidas extraordinárias. Mas esse sistema vem sendo consolidado, novos instrumentos vêm sendo instalados, como o Programa de Aquisição de Alimentos, do qual também aqui se pretende fazer uma espécie de balanço. E para nos ajudar a fazer esse exame, o nosso convidado de hoje aqui do Agenda Econômica é o Dr. Silvio Porto. Ele é diretor de Políticas Agrícolas e de Informação da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Participa desse programa o jornalista Davi Emerick. Dr. Silvio Porto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço aí a oportunidade, uma satisfação e um prazer novamente, Beto, estar aí com vocês. Bom, inicialmente nós gostaríamos que o senhor desse uma explicação aos nossos telespectadores sobre a função institucional da Conab e qual o alcance das suas atribuições no sistema de abastecimento brasileiro. Bom, acho que é importante dizer que a Conab foi preservada, felizmente, como uma empresa pública. Isso hoje no campo não só do continente americano, mas de certa forma em nível de mundo, é algo raro na estrutura como um ente que atua no campo da política agrícola e, sobretudo, na regularidade ou na perspectiva de ajudar a regular o abastecimento alimentar. Eu diria que o Brasil tem um privilégio em ter mantido uma companhia pública como a Conab. Escapou da privatização. Felizmente, né? Porque ela estava, ao final, no início dos anos da década de 2000, ali, até 2002, até 30 de dezembro de 2002, ela estava na lista das empresas que seriam privatizadas. Felizmente, com a vitória do presidente Lula, e já no processo de preparação para assumir o governo, foi negociado na transição e a Conab foi retirada em 30 de dezembro de 2002 da lista das privatizáveis, exatamente como um elemento fundamental, porque ela assumiu a partir de então, naquele contexto do programa Fome Zero, nós assumimos como um dos braços operativos do Fome Zero e passamos a ter uma centralidade na discussão das políticas, não só de abastecimento e da política agrícola de uma forma geral, mas, em especial, a questão da política de segurança alimentar nacional para o Estado brasileiro. Então, acho que esse é um componente fundamental. Nós temos uma cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, um termo de cooperação que nós temos aí desde 2003, final de 2003, e casualmente essa semana nós recebemos uma auditoria de Nova York, e um dos auditores disse que escolheu a Conab, primeiro pelo título, que era a revitalização da companhia, e segundo, pelo fato inusitado de ser uma companhia pública de abastecimento. Lhe chamou a atenção. E eu disse, olha, acho que inclusive por parte do PNUD mereceria até um estudo, porque de fato isso em relação a quando se olha América Latina, Caribe, enfim, México, a gente percebe o quanto que falta para esses estados. O México, de certa forma, ainda manteve parte da sua estrutura, mas Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile nunca teve, enfim, esses países todos hoje carecem e ressentem de estruturas efetivamente para intervir na economia agrícola, sobretudo de seus países, e o Brasil, felizmente, tem aqui bancos públicos e uma estrutura como a Conab, que, sem sombra de dúvida, faz um enorme diferencial para a intervenção da política agrícola de abastecimento. Só para você ter ideia da dimensão da Conab, a sede é em Brasília, quantos funcionários, como que ela está organizada nos estados, como que o senhor poderia rapidamente configurar o tamanho da Conab e seus braços? A Conab tem uma estrutura centralizada aqui em Brasília, a coordenação, a sua matriz, um presidente, 4 diretores e diversas áreas que trabalham. Na minha diretoria são 4 superintendências e isso mais ou menos se reproduz nas outras diretorias. E depois temos em cada estado
praticamente todos os estados da federação, à exceção hoje de Sergipe, que nós não temos superintendência ainda, né, mas em todos os estados nós temos uma representação, seja por meio de superintendências ou, no mínimo, uma gerência, um escritório, uma estrutura de armazenagem que dá capacidade para que nós tenhamos uma capilaridade de atuação em todo o território nacional. E carreira própria, quer dizer, os servidores de carreira própria, né, regime CLT, somos uma companhia pública de direito privado, regime CLT, mas o ingresso é por meio de concurso público. Acabamos de fazer um concurso agora para 155 vagas. Acreditamos que isso deverá ter outro concurso, estamos discutindo no âmbito do governo, sobretudo o Ministério do Planejamento e o Ministério da Agricultura, a necessidade de um novo concurso para o ano que vem. A Conab hoje ela tem, em termos de número de funcionários, um número bastante expressivo, são 4.500 funcionários. Só que cerca de 1.000 estão cedidos para outros órgãos. Nós tivemos todo um processo, nós seguimos uma orientação de governo que foi a recondução daquelas pessoas que foram, no período Collor, demitidas, e muitas foram demitidas naquele período, e nós recontratamos mais de 2.000 funcionários de 2003 para cá. E essas pessoas, na verdade, em função do seu perfil e daquilo que faziam naquele período do início dos anos 90, elas estão tanto ou defasadas ou não ajustadas à realidade atual. Então, nós acabamos fazendo um partilhamento dessa força de trabalho com outros órgãos de governo, tanto em nível federal como estadual, para otimizar, vamos dizer assim, e permitir que sejam melhor aproveitadas nesse contexto. E, obviamente, nós temos hoje, sobretudo na área técnica, tanto de nível médio como de nível superior, uma necessidade muito expressiva, porque a Conab atua desde a parte de informação agrícola, que é levantamento de safra, custos de produção, levantamento de preços, análise de conjuntura, proposição ao governo em relação à análise de mercado, no sentido deve-se ou não intervir neste ou naquele produto, em que momento, venda de estoques públicos, compra de produtos, ou seja, então, nós temos uma intervenção muito ampla. Além disso, nós somos um dos principais operadores do Programa de Aquisição de Alimentos, que são recursos oriundos, sobretudo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS, e uma outra parte do MDA, que a gente operacionaliza isso com as organizações sociais, sobretudo cooperativas e associações na ponta. E ainda temos a parte também muito relevante, que são o atendimento às famílias, enfim, às populações em insegurança alimentar, por meio de cestas de alimentos. Isso tanto em nível de Brasil, que a gente faz para atendimento a índios, indígenas, quilombolas e acampados da reforma agrária, que estão aguardando o processo de reforma agrária, como também junto com o Ministério de Relações Exteriores, sobretudo com a coordenadoria lá chamada CG Fome, que nós atuamos também junto com o Programa Mundial de Alimentos, na doação de alimentos que o Brasil tem feito. Hoje nós somos um dos principais doadores internacionais para o PMA, numa perspectiva de ajuda humanitária internacional. O governo tomou uma série de medidas aí para combater ou minimizar os efeitos da seca, né, que atingiu diversas regiões do país esse ano, especialmente o Nordeste. Uma dessas medidas está na principal, a liberação de 2,7 bilhões de reais para, basicamente, para o sertanejo tenham melhores condições de conviver com essa seca. E aí houve alguns outros instrumentos, como o Garantia Safra, que é um benefício de um valor de R$ 680, dividido em 5 parcelas, já começou a ser pago, pelo que nós sabemos, a agricultores familiares nos municípios que aderiram ao programa, né, e que perderam pelo menos 50% da sua produção. Diante da dimensão da seca, que parece que ela foi muito maior do que se esperava inicialmente, o que representam essas medidas? Estão à altura? Eu diria que, em primeiro lugar, esse é um debate profundo, né, e que, primeiro, há que entender, vamos dizer assim, o semiárido. Porque quando se fala Nordeste, de certa forma, nós estamos falando, vamos consignar aqui a região do semiárido, que foi a mais afetada, vamos dizer assim, né? O Sertão e o Agreste, que foram efetivamente mais afetados, que pega desde o norte de Minas até o Piauí e fora do semiárido, o Maranhão, que acabou sendo atingido também, né? Embora há uma discussão se o Maranhão tem ou não semiárido, enfim, mas em princípio o que está consignado com o semiárido é reconhecido pelo governo até o Piauí, estendeu-se essa estiagem até o Maranhão.
Eu diria que reabre um debate importante, que é exatamente a convivência dessa região, a convivência do sertanejo, a convivência do semiárido, né? Porque não é uma questão de ações para atendimento da seca. A seca é algo que é inerente a essa região, né? Embora o nosso semiárido não seja o semiárido mais seco do mundo, né? Porque nós temos a chuva e há uma grande agrobiodiversidade, inclusive no contexto do semiárido, né? A questão, acho que a sabedoria ou a questão mais importante aí é exatamente desenvolver instrumentos e políticas, programas, enfim, ações que sejam capazes de efetivamente fortalecer aquilo que é o conhecimento tradicional dos próprios sertanejos. Né? Porque eu acho que essa é a grande saída, ou seja, certamente não são aqui as grandes obras de irrigação que vão resolver ou dar conta de resolver para as populações que lá estão, né? Pode até resolver para empreendimentos que queiram vamos dizer assim, implantar seus projetos de fruticultura e coisas do gênero, enfim, mas para a população do semiárido, a gente entende que o programa 1 milhão de cisternas, ele é efetivamente muito mais aderente e dá respostas muito mais estruturantes, né, porque ele, primeiro, está no enfoque de uma condição onde há um domínio da tecnologia feito pelas próprias comunidades, é algo de muita simplicidade, onde a articulação do semiárido é uma das grandes, a ASA, a P1MC, né, com recursos do MDS, é um dos principais operadores dessa política e já conseguiu aí nesse processo mais de 500 mil cisternas que foram espalhadas pelo semiárido, tanto cisternas da água para consumo humano, como na segunda fase, agora o chamado P1+2, que é a parte de consumo, ou melhor, reserva de água para permitir que se consiga também enfrentar esse período de estiagem e ter água para a produção, minimamente uma horta no entorno de casa e, sobretudo, para os animais. Eu acho que essas são questões fundamentais, sem dúvida, junto com o seguro safra, é uma ação importante, né, porque isso permite, de fato, com um custo muito baixo, tanto para os agricultores que aderem, ou municípios ou estados, é um partilhamento aqui, né, dessa ação entre o governo federal, articulado e coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto com estados e municípios e aqueles agricultores e agricultoras que buscam o crédito, sobretudo aí o Pronaf-B. E dar essa perspectiva de ter esse pequeno recurso chegando nesse momento a essas pessoas é fundamental, porque, obviamente, isso ajuda, em parte, a minimizar essa situação de enfrentamento da estiagem. Agora, certamente, eu diria que as questões mais relevantes e mais importantes são as estruturantes, né? São essas que, efetivamente, permitem ter estoque de água, seja pela cisterna, seja pelas barraginhas, seja, enfim, por processos que efetivamente dão condição, e hoje tem experiências concretas que mostram que tem famílias que, mesmo sendo uma dita estiagem pior dos últimos 30 anos, como tem sido colocado, tem muitas famílias que, a partir dessa articulação da ASA, estão conseguindo ter estoque de água para chegar até a próxima. Quais foram os produtos mais afetados lá no Nordeste? E emendando já com essa pergunta, o semiárido, ele participa no abastecimento, vamos dizer, de outras regiões brasileiras, ou os produtos do semiárido são só para a região nordestina? Eles são para a região, né? Na verdade, eu diria assim, quando a gente olha produtos de consumo, o milho, vamos pegar que é um produto, um insumo importante, vamos dizer assim, né? Como há para a região do semiárido, o semiárido tem a sua estratégia, que é a palma, que é exatamente, né? Que tem muita fruta. Nós temos muitos projetos no PA, onde mulheres... Mas ao longo do São Francisco, né? Aí já não é o semiárido, né? Ao longo das é que eu acho que a gente tem que... Não, inclusive, não, regiões de Irecê, né? Pega lá no Siridópolis, no Rio Grande do Norte, uma região bem seca. E lá tem muita frutífera. E frutífera, exatamente, ou seja, são plantas nativas que são frutíferas
e que são aproveitadas para fazer polpa. O drama do milho foi muito mais para sustentar a produção de proteína. Gado, galinha, porco, exatamente, esse tipo de... né? Então, e aí teve um problema adicional também, que a produção de palma ela foi afetada por uma doença, e isso gerou um problema enorme, que tem tido perdas dessa produção, porque historicamente a palma sempre foi a grande estratégia, sempre foi a grande forragem para fazer com que o gado ou a cabra ela conseguisse passar esse período, né? Então tem um problema aí, na verdade, e essas soluções, seja farelo de soja, seja milho, quer dizer, elas são, primeiro, muito paliativas, segundo, muito caras, e terceiro, nem um pouco adequadas à própria região. Né? Então, há que ter aqui um esforço no sentido, de fato, de desenvolver uma estratégia onde efetivamente se busque fortalecer essa estratégia a partir da sabedoria, e nesse sentido nós temos tido um trabalho muito interessante na região chamado Polo da Borborema, que é no entorno, a partir ali de Campina Grande, na Paraíba, tem uma articulação extremamente relevante da articulação do semiárido paraibano junto com uma ONG chamada SPTA, que atua lá, que tem sede no Rio, mas também tem uma atuação forte desde 92 nessa região, junto com o polo sindical. Eles têm um trabalho fenomenal de resgate das sementes crioulas, tanto de semente para consumo humano, como milho, feijão, enfim, mas também forrageiras. Né? E dentro dessa estratégia eles formam bancos comunitários, bancos familiares, e vão, a partir do domínio dessa tecnologia, inclusive foi feito recentemente agora um trabalho muito importante em conjunto com a Embrapa da região, onde foi exaltado que essas sementes elas são, inclusive, muito melhores do que as sementes da própria Embrapa, as variedades, ou, sobretudo, quando comparado com as sementes comerciais híbridas ou transgênicas, então, elas dão um desenvolvimento uma resposta muito mais adequada àquela região, porque exatamente fruto de um processo de resistência e de seleção que os próprios agricultores e agricultoras fazem. Essa operação tem a participação dos sindicatos, associações. Exatamente. Né? Uma extensão mais democrática? Bem, bastante. Né? Então, tem todo um processo de discussão, de estratégia, de capacitação, de transferência de conhecimento horizontal entre as famílias, as comunidades, e ali é um trabalho que a gente vem apoiando e que tem tido um enorme resultado. Aliás, essa é uma discussão que a gente tem tentado levantar, e a própria articulação do semiárido agora está querendo entrar numa segunda fase, além da água, né, uma intervenção maior sobre a questão da convivência com o semiárido a partir da agrobiodiversidade, onde as sementes estão sendo o carro-chefe dessa estratégia. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui a extensão, a consolidação e o alcance do Programa de Aquisição de Alimentos, coordenado, em parte, pela Conab. Continue com a gente.